O que é déjà vu ou o que é o efeito déjà vu? Déjà vu significa eu já vi. Poderíamos também afirmar o contrário, ou seja, eu nunca vi. Mas o que isso tem a ver com narcisismo, transtorno de personalidade narcisista ou narcisismo maligno, que é um tipo de narcisismo que está na fronteira com a psicopatia? O que isso tem a ver com abuso psicológico, violência psicológica ou assédio moral? Sabemos que um narcisista pode estar presente num relacionamento, na família, no meio social, ou pode ser um chefe ou colega de trabalho. O abuso psicológico é cometido primordialmente por meio da comunicação, com o uso de palavras de duplo sentido, cinismo, sarcasmo, gestos ou até mesmo com a colocação de objetos para que fiquem visíveis para a vítima, a fim de afetá-la emocionalmente, fazer com que ela relembre algum fato desagradável, muitas vezes do passado distante dela. O narcisista produz uma distorção da realidade, causando confusão mental. O abuso geralmente começa de forma leve, como se fosse um teste. Às vezes, a vítima, o alvo do narcisista, nem percebe que já está sofrendo abuso. O narcisista, nesse primeiro momento, vai saborear a satisfação de que está enganando a vítima. A vítima, lentamente, começa a perceber que em torno dela está se estabelecendo um progressivo caos. Com isso, o narcisista extrai o chamado suprimento emocional narcísico. Ele reafirma o seu falso senso de grandiosidade, uma das características dos narcisistas. A vítima passa a ouvir comentários, insinuações e rumores, os quais parecem ter algo a ver até mesmo com a vida íntima dela. Podem versar sobre sexo e traição. Muitos desses comentários são repetições de palavras, frases ou fatos que ela mesma havia narrado, dos quais ela nem se lembrava mais. Ela começa a ter a estranha sensação de que eu já vi isso em algum lugar. Tudo começa então com brincadeiras de gosto duvidoso, evolui para brincadeiras de mau gosto e acaba com ofensas, veiculadas com abordagens de duplo sentido. Se estivermos lidando com um narcisista do tipo encoberto, também designado como vulnerável, os comentários serão velados por meio de insinuações. Se o narcisista for do tipo grandioso ou exibicionista, os comentários poderão ser feitos abertamente, para que todos ouçam. Tais comentários ou rumores também serão veiculados por outras pessoas, principalmente os ajudantes de um narcisista, os chamados flying monkeys ou macacos voadores. A ação de predadores emocionais foi impulsionada de forma impactante com o uso da comunicação pelas redes sociais. O narcisista poderá postar ou inserir fotos no próprio perfil ou mandar mensagens com palavras ou frases nas quais também haverá repetição de assuntos referentes à vítima, os quais somente ela vai perceber. Mesmo em um grupo, os demais integrantes pensarão que se trata de uma normal comunicação. Uma letra a mais, por exemplo, ou uma incorreção, pode ser usada exatamente para chamar a atenção da vítima. Não por acaso, o pesquisador Kate Campbell afirma em seu livro A Nova Ciência do Narcisismo que as redes sociais são a atual savana dos narcisistas. A vítima, muitas vezes,
vai deixando o tempo passar na esperança de que tudo volte ao normal. Não imagina que um narcisista irá até as últimas consequências para executar uma espécie de vingança sórdida, cujo motivo somente existe na mente dele. Ela nem imagina que está sendo submetida a uma espécie de teste. O narcisista quer ver justamente até onde ela vai permitir os abusos. Mas ele quer também que em um determinado ponto ela reaja. Quando ela reagir, essa atitude será visível para todos e ele poderá mais facilmente inverter a culpa, tendo em vista que as atitudes dele são repetitivas, porém dissimuladas. Se trata de uma armadilha. A essa altura, podemos perceber que essa repetição é semelhante às birras que as crianças fazem e que se conhece por arremedar. É uma atitude irritante, usada para chamar a atenção, podendo ser muito perturbadora e ofensiva quando estamos tratando com adultos. O efeito déjà vu, então, é a sensação que a vítima experimenta quando um narcisista abusador ou pessoas manipuladas por ele começam a trazer à tona fatos do passado dela ou comentários que ela fez. Nós estamos tratando aqui de um efeito semelhante ao déjà vu, pois o real déjà vu é um fenômeno experimentado pela maioria das pessoas. O real déjà vu acontece, por exemplo, quando chegamos em um local desconhecido e temos a misteriosa sensação de que já o conhecemos. Da mesma forma, sentimos um perfume e parece que já sentimos aquele cheiro antes. Uma das explicações da neurociência é que isso ocorre porque, às vezes, uma parte do nosso cérebro deixa de funcionar por uma fração de segundo, causando uma espécie de corte na memorização. Quando o cérebro volta a funcionar normalmente, parece que já vivenciamos aquela situação. Sim, vivenciamos, só que uma fração de segundo antes que ocorresse a falha. Mas a informação retorna sem a exatidão temporal de quando esse fato ocorreu. Isso acaba causando uma certa confusão. Algo semelhante, então, é causado pela ação de um narcisista que fica arremedando a vítima, relembrando circunstâncias desagradáveis do passado, das quais ela mesma muitas vezes nem se lembrava mais. Isso vai causar um gasto excessivo de energia mental, pois ela ficará tentando esclarecer para si mesma se ela vivenciou mesmo, quando foi e de que forma aconteceu. Ou então, se ela nunca vivenciou. O efeito é duplo. A vítima ocupa a mente com uma investigação, além de causar raiva. O gasto de energia pode causar uma exaustão mental, contribuindo para um adoecimento, principalmente se a vítima estiver com privação do sono regular, como acontece nos casos em que já esteja sendo assediada por longo período. O efeito déjà vu, que acabamos de analisar, está inserido em um tema maior, de maior abrangência, que é o gaslight. O gaslight é um efeito causado pela manipulação psicológica. Leva a vítima a perder ou a duvidar da própria percepção da realidade. No caso do gaslight, ela pode, inclusive, vir a ser convencida pelo próprio abusador, geralmente alguém em que ela confia, de que ela está esquecida, tem algum transtorno mental
e deve procurar ajuda médica. Nosso estudo está baseado no trabalho do professor Sam Vaknin, um estudioso do narcisismo, que tem livros e artigos publicados, é palestrante e publica também no YouTube. Com a pesquisa sobre narcisismo, fundamentamos um estudo de doutrina jurídica sobre abuso psicológico, que leva à conclusão que os narcisistas malignos são responsáveis por inúmeros atos ilícitos, inclusive penais, os quais vêm cada vez mais sendo inseridos em nossas leis. Muito grato pela atenção.